באמצעות ירמיהו. ירמיהו, ועל ירמיהו. רק ירמיהו. ירמיהו of the stage. Quem rejeitar a mim e não receber minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Este me deu mandamento sobre o que hei de dizer. E seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como meu Pai me tem dito. E a si mesmo se entregar, já que sua vida foi doada e ninguém pôde a tomar. Foi levado ao madeiro, calado como um cordeiro. Foi morto, mas ressurgiu e voltará como um leão. Ele está vindo. Quem tem ouvidos ouça, o leão está rugindo. Lindo.
Eu vou mostrar para vocês aonde a história judaica foi muito forte. Alemanha. Esse é o idioma alemão. Veja. Aqui nós temos o idioma alemão. Quem sabe ler alemão vai ver que quando eu mostro, tá vendo? A escrita está em alemão. E aqui, ó, para quem lê alemão, veja bem que está escrito bem nítido aqui, olha. Vamos mostrar de maneira mais... Vamos chegar mais perto? Vamos chegar mais perto? Vamos. Olha, vamos chegar bem mais perto. Veja então, I, A, U. Tá bem nítido. E aí, se você souber ler alemão, você vai ver que está escrito a origem. Essas são as vogais primárias, as vogais primitivas. Para se dizer algo, não é exclusividade hebraica. É o planeta Terra, é o ser humano. O ser humano primeiro diz I, ao, para depois pegar o A e contrair com o I e achar o E. Pegar o A, contrair com o U e achar o O, tá? Então veja que aqui está em alemão. Porque a pessoa pode dizer assim, ele só mostrou na língua portuguesa. Não, é no planeta Terra. Aí está a prova. Para quem duvida, entra na internet e confere, tá? Isso aí não é uma prioridade minha. Todos podem ter acesso. Todos podem conferir. Tá aí, no alemão. Para quem quiser ver, aquele que não acredita, entra e vê. O I, o A e o U. Tá vendo? O I, o A e o U. Então, Shalom. E é assim que se começou a pronunciar em todo o planeta Terra. Shalom. O catolicismo romano teve seu período de maior expansão durante o século XIII, mas a própria Igreja Católica era cada vez mais atacada. Ninguém negava que as autoridades da Igreja muitas vezes abusavam de seu poder. O que era ainda pior, vários desses abusos eram motivados pela necessidade financeira da Igreja. Foi nesse clima volátil que o monge agostiniano da Alemanha denunciou com veemência os abusos da Igreja. Acima de tudo, esse monge rejeitava a ênfase católica nos rituais religiosos e defendia que bastava a fé na salvação efetuada por Cristo. Lutero, a princípio, não pretendia abandonar a Igreja Católica, mas a Igreja o condenou como herege e em 1521 Lutero foi excomungado. O protestantismo começou como um movimento modesto para tratar de certos problemas na estrutura existente da Igreja e do Estado. Lutero apelava para a consciência contra a autoridade eclesiástica, mas, por outro lado, alertava seus seguidores mais radicais de que não se podia permitir qualquer visão teológica. Os contestadores em Speyer pediam liberdade de consciência religiosa, mas só para defender sua própria interpretação. Apesar de não chegarem a um acordo, a primeira geração de protestantes queria que seus seguidores tivessem as mesmas convicções teológicas. Eles se concentravam no que julgavam ser os erros da Igreja. Segundo a Confissão de Genebra, concentrando-se a glória em Deus, os protestantes não sucumbiriam à glorificação de coisas humanas, que se tornara tão saliente na Igreja Católica Romana. A reforma no Sacro Império Romano logo tinha duas facções. Uma liderada por Lutero ao norte e outra por Ulrich Zwingli ao sul. Essas duas facções protestantes só conseguiam concordar que discordavam. Um outro princípio protestante inicial foi chamado de sacerdócio universal dos fiéis. Esse princípio não significava que não deveria haver pastores, nem significava que a hierarquia social deveria ser abolida. O sacerdócio dos fiéis significava que todas as pessoas possuíam acesso imediato a Deus, que elas não precisavam da mediação de um padre. Lutero
Defendeu algo parecido ao proclamar que todos os cristãos batizados são sacerdotes. Assim, cada pessoa tem o direito, e mesmo a obrigação, de se preocupar com o que está certo ou errado em matéria de fé. Os leigos não deviam ser intimidados por aqueles que alegam que essa tarefa é para especialistas. Lutero tinha interesse em examinar a natureza da vida religiosa, talvez por ter sido monge. Agora, ele argumentava que qualquer trabalho honesto, feito a serviço de Deus, é considerado como vida religiosa. Ele também defendia que todas as vocações são iguais perante Deus. Mas uma outra implicação surgiu de um novo foco protestante sobre a Bíblia. A Bíblia foi traduzida para as línguas vernáculas e foi impressa e distribuída para leitura e interpretação. Os protestantes chamavam a Bíblia de fonte e autoridade da fé. E eles a viam como um livro para o povo, como o centro da devoção e do... A vitória de Zeus sobre seu pai o torna rei dos deuses, o líder absoluto do universo. Assim é o mito, mas qual sua relação com a realidade? Em 2003, na base do Monte Olimpo, um templo perdido foi descoberto. Ele foi o ponto central da cidade antiga conhecida como Dion e era dedicado a Zeus. Dion é uma cidade construída na base do Monte Olimpo, então é bem perto do lar dos deuses e deusas olímpicos. E era onde Zeus vivia na mitologia grega. Na verdade, o nome da cidade Dion significa Zeus. O templo de Dion data do 5º século a.C., a era de ouro da mitologia grega. Espalhados pelo local há blocos de mármore com desenhos inconfundíveis. Águias. Na Grécia Antiga, as águias eram o símbolo divino de Zeus. E há mais. Essa estátua sem cabeça foi encontrada em um leito de rio próximo. Nessa base de 2.400 anos estão esculpidas 3 palavras: Zeus, o Superior. Há uma discussão entre especialistas sobre o que significa essa referência de superior. Alguns acreditam que a estátua pode ser um elo perdido entre a adoração a muitos deuses da Grécia e a filosofia monoteísta de cristãos e judeus. E que essa descoberta é prova de que os gregos estavam abraçando a ideia de um só Deus por conta própria antes da chegada do cristianismo. Os gregos às vezes identificam esse deus superior como Zeus. Afinal, a palavra Zeus, em sua forma nativa Theos, é que gera a palavra Deus. Então, há uma razão etimológica para entendermos Zeus como a deidade máxima. Começando por volta do 3º, 2º e 1º séculos antes de Cristo, diferentes escolas filosóficas e teológicas surgem e começam a propor uma visão muito forte de que só há um Deus e que todas as histórias antigas, todos os contos antigos são na verdade uma metáfora que reflete diferentes aspectos dessa divindade. Para as pessoas que adoravam em Dion, é claro que Zeus era diferente de todos os outros deuses gregos. Na verdade, ele podia ser o único que importava. Agora, ele senta no topo do Monte Olimpo como rei dos deuses e mestre da humanidade. Antes do surgimento do cristianismo, o mito de Zeus cativou o mundo grego por milhares de anos e fez dele o mais temido e respeitado de todos os deuses. Esses mitos revelam para nós, de maneira poderosa, a camada escondida por baixo de nossas vidas conscientes, de nosso entendimento do mundo. E como uma arqueologia da mente humana, podemos entrar nela e ver os recantos profundos da psique humana. E é exatamente isso que os torna tão poderosos.
Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justificam-me com bem quando mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando eu erro outra vez. Estou sempre declarando, quero ser como criança, com um coração tão cheio de maldade, de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho, pecador, detalhado de defeito. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Na, 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 na. Pai, a minha oração pode parecer tão dura, é que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde. Te entregar meu coração é minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas, mesmo eu sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fica aqui dentro de mim para nunca mais sair. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar.